Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, pelo Face, pelo YouTube. Através de Cristo, quando nós começamos a ir nos cultos, participar da igreja, das atividades da igreja, há uma ministração do Espírito em nosso coração. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, está lá em João 14, 15, 16, Jesus fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, né? Que o Espírito Santo é a atribuição do Espírito, faz parte, é o trabalho do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Entre tantas, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado para que nós possamos tomar a devida decisão, né, de renunciar o pecado. Então, a obra de Deus, que é nos salvar, é uma obra de Cristo, tá certo? Jesus morreu na cruz por nós. Foi a vontade do Pai. O Pai, em João 13,16, que Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obra do Pai. Deus Pai, né? Ele entregou o seu único Filho. Então, Jesus veio e executou a vontade do Pai. Então, o Pai e o Filho trabalhando juntos, no mesmo propósito. Veja bem. E o Espírito Santo foi quem ressuscitou a Cristo. Quando Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ele era cheio do Espírito Santo. Os sinais que ele operava, sendo filho de Deus, estava de acordo com o propósito de Deus, eles trabalhando juntos. E ele sendo assistido, fortalecido, né, operando milagres, curas e ensinando como nunca alguém havia ensinado e como nunca haverá outro que vai ensinar igual a ele, mas pelo poder do Espírito Santo. Então nós vemos a obra de Deus, quem convence o homem do pecado, o Espírito Santo. Jesus ministrava a palavra, mas era o Espírito Santo trabalhando no homem. Jesus foi aos céus e ele disse em Atos 1,4: não se ausente de Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa. João Batista batizava com água para a remissão de pecados, mas o Pai vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Ele disse: convém que eu vá, e se eu não for, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Quem ele está falando? O Espírito Santo. Então nós vemos que a obra de Deus é uma obra feita pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como haver uma separação. Eu faço só pelo Pai, ou só pelo Filho, ou só pelo Espírito Santo. Então, a obra de Deus hoje, ela é executada, e a vida cristã, ela é desenvolvida, né, pelo atuar do Espírito, que é a vontade do Pai e do Filho. E quem nos batiza com o Espírito Santo é o próprio Deus e o próprio Filho. Então, se a obra de Deus é feita pelo Espírito, a execução das coisas do reino é feita pelo Espírito, e a execução da obra de Deus é convencer as pessoas que elas estão erradas, não é por palavra humana, mas é por demonstração de Espírito e de poder, o Espírito Santo que testifica no meu coração que eu sou pecador. Bom, se eu sou pecador, eu tenho que rever algumas coisas na minha vida. Por que não dizer muitas? Por que não dizer todas? Em Gálatas diz que a carne luta contra o Espírito. Então a carne, a natureza humana, luta contra o Espírito de Deus. Então a quem eu devo ouvir para que eu venha tomar decisões? Então na vida cristã, a quem eu escuto? Como é que eu tomo decisões na vida cristã? Como é que eu tomo decisões na igreja, na obra de Deus? Eu tenho que ouvir o Espírito Santo. É isso aí, tem que ouvir o Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz a respeito de tudo que se faz na igreja? Dízimos, ofertas, que às vezes é o tendão de Aquiles, né? Qualquer de Aquiles das pessoas. É o mais nefrálgico, assim, um ponto mais crítico, às vezes, que as pessoas ficam. Como se trata com dízimos e ofertas? Como se trata as pessoas que têm cometido erros? Como se administra? Quais são as estratégias? Né? Que tipo de culto se faz? O que se ensina? O que devemos ensinar? O que a gente ministra? Que aconselhamento a gente dá para as pessoas?
Então tudo isso é obra de Deus. Obra social, cesta básica, assistencial. Como se faz isso? Há quase que um consenso. Há quase, porque sempre tem alguém que acaba, né? Por que eu digo há quase um consenso? Porque muitas pessoas, muitas denominações, muitos segmentos não creem na Trindade. Cuidado. Não há. O Pai e o Filho eram um só. Não tem como negar um sem negar os dois. O apóstolo Paulo chega na cidade, se não me engano, de Éfeso, e havia uma igreja estabelecida e pergunta: vocês já foram batizados no Espírito? Não, nem ouvimos falar, não, é necessário. Aí ele ora e põe as mãos para que desça o Espírito Santo sobre elas. Exatamente. Porque ele diz: é importante, o Espírito Santo é importante, então vocês precisam do Espírito Santo. Exatamente. E o texto de Jeremias 17, pastor, é interessante, que ele fala sobre o coração, né? Ele diz que o coração é enganoso, que o coração é corrupto, que o nosso coração, mas também ele diz que o Espírito Santo, no mesmo texto, que o Espírito Santo esquadrinha o nosso coração para dar a cada um segundo o nosso proceder. Então, também diz que então o Espírito Santo é quem sonda o nosso coração, esquadrinha, bota no prumo o nosso coração, porque o nosso coração se engana. E quando nós temos que precisamos do Espírito Santo, é porque não fazemos pelas nossas emoções, a fé não se caminha na fé, não se vive o evangelho na emoção, apenas na Aqui diz: o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então ele esquadrinha, assim, ele coloca no lugar, ele mede, ele coloca as coisas aonde tem que estar, porque o nosso coração é enganoso. Ele traz luz para aquilo que está encoberto. Exatamente. Ele torna perceptível o que estava em oculto. Para tratar. Inclusive para nós mesmos. Para nós, isso é para cada um, para cada indivíduo. Claro que se a pessoa não se permite e não se corrige diante da palavra, isso vai se tornar público, vai ser inevitável. Está na luz. Então, quando está na luz, primeiro a ser tratado sou eu. Até porque quando o Espírito está no coração, está governando um coração, né, a casa está varrida e ornamentada. Significa ela está ordenada. Significa que ela está arrumadinha, ela está bacana, está segundo o governo daquele que se está lá. Mas se ele não está lá, se não se dá valor, né, para o governo de Deus, a casa fica vazia. E aí a Bíblia diz que a estratégia de Satanás ele sai da pessoa, mas ele volta. Se a casa estiver vazia, varrida e organizada, ordenada, diz que o maligno vem e toma aquela vida, né? Fica 7 vezes pior. Então, quando alguém não tem o governo do Espírito, a pessoa se enrola nos próprios pés, falando de uma forma bem simples. Daqui a pouco começa a fazer bobagem. Aí o governo, né, as pessoas, há quase que um consenso que o governo de Deus, e aí, ouvir o Espírito, né, para as decisões tomadas pela igreja. Há quase que um consenso. Por que há quase que um consenso? Porque, infelizmente, existem segmentos religiosos que não creem na Trindade. São unicistas. Sim. Não creem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sendo que é bem claro na palavra sobre a manifestação do Pai, do Filho, através do Espírito. Tá certo? Então, assim... Mas vamos lá, então é um consenso que tudo que é feito dentro da igreja, desde jantar de casais, de homens, encontro de mulheres, tudo, culto de jovens, adolescentes, socorro e milagres, evangelismo, aconselhamento, ministração, libertação, tudo isso, quem está no governo é o Espírito Santo, a gente tem que ouvir o Espírito de Deus. Quando nós olhamos aqui, em Atos 13, diz que havia profeta, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo a mão sobre eles, os despediram. Então, profetas e mestres estavam orando, estavam servindo a Deus, e eles estavam ouvindo o Espírito Santo, não só ouvindo, mas fazendo o que o Espírito Santo disse. E o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles fizeram exatamente isso. Chamaram Barnabé e Saulo, oraram por eles e enviaram eles numa missão. Então, enviados, pois pelo Espírito desceram. Então, veja bem, eles chamaram, oraram para que Barnabé e Saulo fossem uma missão. Eles foram, foi os profetas e mestres. Mas aqui diz que eles foram enviados pelo Espírito, Saulo e Barnabé. Por quê? Porque o Espírito Santo usou profetas e mestres. Então veja bem, os profetas e mestres, para conduzir a igreja, ouviam o Espírito Santo. Então o que estava sendo feito através dos profetas e mestres não podia pessoalizar,
é a vontade deles. Não, era a vontade do Espírito que eles estavam fazendo. Quando Saulo e Barnabé foram para a missão que foram determinados, não disseram assim, Barnabé e Saulo foram enviados pelos profetas e mestres para uma missão. Não, Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo a uma missão. Agora por quê? Porque a liderança ouviu o Espírito Santo. Então é praticamente um consenso o próprio de que dentro... Paulo, desculpe te interromper, mas chega um momento que ele vai para uma cidade, impedido pelo Espírito. O Espírito Santo disse para ele não ir. Exatamente. Ele queria ir. Ele queria pregar lá e o Espírito Santo... fazer a vontade de Deus. Ele queria pregar em uma cidade. E o Espírito Santo não deixou. Não vai para outra cidade. Então veja bem como é importante ouvir o Espírito. Daqui a pouco tu acha que está fazendo a obra. Tu está fazendo para Deus. Fazendo para Deus e está fazendo aquilo que Deus não quer que tu faça. Exatamente. É sério, muito forte. É muito forte. Sério. Então na igreja nós temos que ouvir isso. Porque o Espírito Santo é quem diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Né? Então é ele que governa a igreja. Então a minha vontade aqui, eu vou dizer para vocês, é que menos prevalece. Pastor, mas não é o senhor que é o pastor da cidade de Gravataí, não é o pastor Adroaldo que é o pastor da Mara do Vale. Eu tenho que fazer porque o pastor Adroaldo quer. Não. Se o pastor Adroaldo disse alguma coisa na Mara do Vale, pode ter certeza que não é ele que está dizendo, é o Espírito Santo que está dizendo através dele. Não, o pastor que é assim tem que ser assim. Não é o pastor que é assim. O que menos vale é a minha vontade, eu vou dizer para vocês. É verdade. O que tem que prevalecer é a vontade do Espírito. Então há um consenso em relação a isso. Agora, se há um consenso em relação a isso, né, essa dependência do Espírito para conduzir a igreja, nós temos que fazer o seguinte: como é que nós vamos conduzir a igreja pela vontade do Espírito se eu não estou sujeito ao Espírito? Porque ao mesmo tempo dá um temor, né? Se eu não tenho uma vida para que eu possa fazer parte do que Deus está fazendo, que Ele faz através da igreja, Ele faz pelo Espírito, e se alguém quiser fazer na carne, vai fazer uma ou duas e não sei se chega a dar a terceira. Pode ter certeza que Deus não vai permitir. Porque a obra, a igreja é de Deus e a obra é feita através do Espírito Santo de Deus. Não é obra de homens. Então veja bem, quando eu estou inserido na igreja, como é que eu vou discernir essas coisas? E como é que eu vou me encaixar? Nós temos que ter cuidado, porque a gente herda a salvação através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós não tivermos a nossa vida pessoal sendo regida e governada pelo Espírito, veja bem, herdamos a salvação. Aí quando eu vou fazer a obra, eu não vou fazer a obra pelo Espírito. Porque se a minha vida não é conduzida pelo Espírito, você acha que dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja, a obra de Deus através da minha vida vai ser feita pelo Espírito? Não, vai ser feita pela minha natureza. Aí é o perigo, sabe por quê, pastor Adroaldo? Que vem o padrão do mundo. Como eu tomava as minhas decisões antes da conversão. O fato de se ter a salvação não significa que você já esteja na dependência do Espírito. Então veja bem, como é que eu tomava minhas decisões até me converter? De acordo com o meu entendimento, com a minha capacidade. Joia, foi salvo, foi liberto, foi salvo. Mas, quando se converte, nós temos que saber o seguinte: o crescimento e a edificação da igreja, o trabalho dos santos, que são os irmãos, a membresia, para que seja desempenhado de acordo com a vontade de Deus, tem que ser feito pela condução do Espírito. Só não tem como eu lá fora da igreja, eu continuar sendo o mesmo Márcio, as minhas convicções, eu continuo fazendo tudo igual como eu fazia. Claro, aí tu lá abre mão de pecados, coisa e tal, mas tu acaba meio que administrando a tua vida não na dependência do Espírito. O que vai acontecer? Quando te for confiado algo da obra de Deus, tu não vai conseguir fazer pelo Espírito Santo, porque vai entrar a tua vontade, o teu QI, a tua capacidade intelectual, a tua forma de ser. Tu não morreu. Aí o que vai acontecer? Nós vamos trazer o padrão do mundo. Se for desta forma, tu vai trazer toda a tua bagagem administrativa e profissional e o Adroaldo lá do passado para dentro da igreja. É verdade. Aí não precisava ser pastor. Não. Contrata um gestor. Contrata um gestor. É isso aí, contrata um gestor. Pega um gestor bom, né? Ele é um gestor bom. Investe em marketing. Aconselhamento, administração. Pega um psicólogo, um psiquiatra. Exatamente. Contrata em cada área um profissional, né? Tá resolvido. É bem assim. Aí o que acontece? A igreja é invadida por um padrão do mundo. É verdade. Então nós temos que saber o seguinte: olha o que os profetas e mestres fizeram. Os caras eram profetas e mestres, pastor. O que eles estavam fazendo? Eles tinham que tomar uma decisão. Eles ouviram o Espírito Santo. Mas não só ouviram, como eles executaram o que o Espírito Santo disse. Verdade. Fico pensando, será que era a vontade deles enviar Barnabé e Saulo? De repente não.
Será que era minha vontade eu te consagrar pastor? Será que era vontade do pastor Isaías me consagrar pastor? De repente não. Mas como é que ele te consagrou, pastor Márcio? Como é que tu foi consagrado se não era a vontade dele? Porque não é a vontade dele, é do Espírito. Senão ele estaria desqualificado como homem de Deus. É verdade. Se fosse para minha vontade, se fosse a minha vontade te consagrar e eu me baseasse nisso, eu estaria desqualificado como homem de Deus. Eu tinha que ouvir a vontade do Espírito. É verdade. E aí entra a questão, né, que a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então as minhas decisões e o que eu faço dentro do congregar, tudo que eu faço dentro da igreja, eu tenho que estar sujeito à voz do Espírito, à direção do Espírito. Né? Eu não posso querer administrar a igreja da forma como eu administrava o meu trabalho. Só que para que isso se torne uma realidade, a minha vida particular, né, tem que estar sujeita ao Espírito de Deus. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo de Deus no que ele diz respeito aos meus filhos, a minha família, meu casamento, minha vida financeira, a minha saúde. Nós estamos falando sobre saúde aqui. Sobre saúde. E sabe que cuidar da saúde requer não somente disciplina, porque requer disciplina no sentido de tu tem que abrir mão de comer algumas coisas, né? Tu tá com 48, eu tô com 54, vou fazer 55. Eu já sou um tiozão aqui, né? Aí daqui a pouquinho tu não pode comer tudo que tu gosta. Eu como de tudo um pouco, né? Sou meio formigão, gosto de açúcar, de doce, né? Mas graças a Deus fiz os exames, tá tudo legal. Mas requer uma certa disciplina. Mas se eu fizer só por disciplina, é verdade. Eu tenho que ter disciplina, mas eu tenho que fazer pelo seguinte, porque eu tenho que saber que o meu corpo é templo do Espírito. É verdade. De que forma eu estou cuidando do templo do Espírito? Eu tenho que fazer porque eu, como tiozão, eu acabei de dizer que sou um tiozão, tenho 54 anos, já vou ser avô em seguida, né? Quando eu tiver meus 55, abril deve vir minha netinha, a Rafaela. Que exemplo que eu estou dando como homem de Deus? É importante. Disciplinado, disciplina importante. Mas também temor de Deus para ser uma referência e ter uma saúde, para que eu venha partir no dia que Deus quiser que eu parta, e não porque eu fui negligente com algumas coisas. Antecipei o tempo. Então veja, para que eu possa ouvir Deus na obra de Deus, eu tenho que ouvir Deus primeiro na minha vida pessoal. Verdade. É a minha vida pessoal, senão eu vou trazer o padrão aqui para dentro da igreja. A palavra é simples, pastor. Ela diz assim: todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. São filhos de Deus. Então, se é filho, tem que ser guiado pelo Espírito. Se não é guiado pelo Espírito, se faz as coisas da própria cabeça, não é filho. Aí como é que vai fazer as coisas da própria... Aí na vida pessoal faz a própria cabeça. E como é que vai ser diferente na obra? A vida do cristão não tem um botão que agora eu sou crente. Modo crente. É modo crente. É modo crente. Agora eu sou modo eu. Modo crente, modo eu. Faço a minha vontade, faço a vontade de Deus. Faço a minha vontade de Deus. Não, peraí. Eu faço a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para meu eu. É isso aí. É muito simples, né? É isso Mas aí. A gente complica o evangelho, né? A gente complica as coisas. A gente podia ver muito melhor, né? Podia viver muito melhor, deixando o governo de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o ser humano insiste em botar as suas próprias vontades, né? Então, ser guiado pelo Espírito significa o governo. O governo não é... É que hoje se distorce muito a questão de governo, né? O governo faz a minha vontade. Não. Então, a vontade do povo é a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é a vontade que o povo tem que seguir. É diferente, né? É isso aí. Então, é uma deturpação da verdade. Então nós temos que seguir a vontade de Deus, né? Olhar, meditar as coisas da palavra de Deus, sondar nosso coração, aplicar a palavra de Deus na nossa vida, aplicar da forma correta, na direção do Espírito, porque muitas vezes a gente se usa a palavra para um pretexto, né? Muitas vezes fora de contexto, para fazer a nossa vontade, para aplicar a nossa vontade. Então, fora de contexto, né? Então a gente tem que deixar o Deus sondar o nosso coração, meditar nas nossas ações, fazer a vontade de Deus. E o segredo, né, simplificando, como Deus trataria esse assunto? Nós começamos aqui, se Jesus estivesse aqui, nós temos que saber o seguinte, ele está sempre. Como ele trataria esse assunto? Mas eu não sou Jesus. Aí então sim que tem que se sujeitar, para que você se torne cada vez mais parecido com ele. Porque nós somos discípulos, o discípulo tem que ser parecido com o seu mestre. Então, como Jesus trataria esse assunto da minha vida? Como Jesus trataria o seu marido? Como Jesus trataria o seu esposo? Como Jesus cuidaria das finanças?
como Jesus cuidaria da saúde. Né? Aí o que acontece? É quando você vem para a igreja servir em uma área, vai haver um temor. Porque aí você vai ter uma sensibilidade do Espírito, sabendo que a igreja é conduzida pela vontade de Deus e pelo manifestar do Espírito Santo. E o manifestar do Espírito Santo não é só tremer, falar em línguas. Não. O manifestar do Espírito é através das decisões e o cuidado e os frutos que a gente estabelece em cada área. Quando a gente abraça alguém que chega no culto, quando você recepciona alguém, quando você vai fazer a abertura de um culto. E aí que entra, eu vou fazer a abertura do culto para que eu me promova ou para que eu promova o evangelho? É isso aí. Veja bem, eu vou pregar para mostrar que eu sei que conheço, para me promover ou para promover o evangelho? Eu vou orar em posição de mãos para mostrar que eu tenho graça e unção para libertar os cativos e curar os enfermos ou para promover o evangelho? Eu vou cuidar de umas áreas para demonstrar que eu tenho habilidade para ser reconhecido e eu venha a me satisfazer porque eu consegui ter bom êxito no que fiz, ou para que Deus seja glorificado? Eu vou tratar assuntos na obra de Deus e na minha vida pessoal para que eu tenha a plenitude e demonstre que eu sei e que eu estou certo, ou para que Deus e a verdade seja estabelecida e em tudo Deus seja glorificado? Como Deus gostaria? A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, veja bem, profetas e mestres, homens graduados, veja bem, se o autor de Atos colocou que eram profetas e mestres, nós temos tantos profetas aí, nós temos tantos mestres aí. É verdade. Que aparecem na televisão, que eu não vi nenhum homem que teve com Jesus dizendo que eles são. Mas eu não vou questionar, porque Deus é quem sabe. Mas no mínimo nos faz, à luz do evangelho, do Espírito, discernir. As ações condizem com as ações de um profeta e de um mestre? Porque aqui as ações de um profeta e de mestre era de ouvir o Espírito Santo até para dizer assim, ó, vamos mandar esses caras fazer a obra lá, evangelizar. Veja bem, a simples escolha. Nós aqui somos pastores. Vamos designar um irmão para ir morar do vale, não vamos botar outro irmão para lá. Nós temos que orar. Nós temos que ver. Nós estamos orando por alguns lugares. Estamos orando. Então, o que nós temos feito com as informações que chegam para nós, com as decisões que de alguma forma acabam passando, inclusive, pelas nossas mãos, porque a gente faz parte do corpo de obreiros, de diáconos, de evangelistas, de pastores. Não é só no congregar. A nossa vida pessoal, quando é pautada pela direção do Espírito, vai ser bem mais fácil pautar as nossas decisões e compreender e nos sujeitar ao que Deus quer fazer. Então é forte isso. Então, haviam profetas e mestres e eles ouviam o Espírito Santo. Se profetas e mestres ouviam o Espírito Santo, o que sobra para mim? O que sobra para nós? É verdade. Não quer errar. Quer ter saúde? Uma igreja cresce com saúde espiritual. Será que eu sou uma parte saudável do corpo? É importante isso, né? É verdade. Um câncer, muitas vezes, ele se resolve com tratamento. E vem cura e tu não tem nada mais invasivo para se fazer. Às vezes, tem que fazer uma cirurgia e se corta a parte. Porque ele pode virar uma metástase. E aí, aí pode se permear por todo o corpo, né? Imagina. E contaminar o corpo inteiro. E aí é feito que é uma cirurgia e se tira aquela parte fora. Tira aquela parte. Olha só. E quem tira? Quem tira é quem está no governo. Exatamente. E quem está no governo, eu vou dizer assim, ó. Quem tira não somos nem nós, pastores. Mas muitas vezes não precisa tirar, pastor. Muitas vezes um tratamento. Mas é o que nós falamos antes. Né? Então, o que nós falamos antes. Às Só que a pessoa tem que saber o risco. Aonde pode chegar? Aonde pode chegar, pastor Adroaldo? Exatamente. Por isso que tem que ser bem avaliado. Será que eu sou um membro do corpo saudável ou um membro... desculpa, mas assim, que está contaminado com câncer? Porque assim tem tratamento. Tem tratamento. Agora, se não houver tratamento, cirurgia. Aí tem que tirar. Aí tem que tirar. Mas não somos nós que tiramos. Aí vem de cima. E aí como é feito, em que momento? É mistério, não sei. Deus é quem sabe. É verdade. Então, assim, quer ter saúde? Né? Quer ter saúde? Mas será que eu sou um membro que não tem saúde? O que eu faço? Tratamento. Pastor Adroaldo, eu vou falar. Tratamento.
Vamos ouvir o Espírito Santo, vamos deixar Deus trabalhar. Senhor, trabalha na minha vida. E onde é que começa isso? Não é só dentro da igreja, senão você vai ter dificuldade. Se você não tem uma vida pessoal com esse discernimento de ouvir Deus, de ser um membro, né? Um membro às vezes está afastado. Minha mão aqui é membro do meu corpo, está afastada do corpo, mas ela está ligada ao corpo, porque ela está saudável, ela está ligada ao corpo. Então, um membro, se você está na sua casa, você está no seu trabalho, se você está ligado ao corpo, você vai estar ouvindo o Espírito Santo, aonde você estiver. E quando você estiver somando na obra de Deus, vai ser reflexo da tua vida íntima. É verdade. Vai ser reflexo da tua vida íntima. Aí você vai morrer. Você vai morrer não para ser apartado, porque está doente. Você vai morrer para sua natureza, para ser saudável. Exatamente. E o Espírito Santo vai fazer com que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Eu só confio em Ti. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo Teu amor, a Tua bondade, o Teu carinho. Obrigado, Deus. Nós oramos esta manhã. Abençoa cada um que nos escuta, que nos assiste. Faz morrer a nossa natureza. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, toca em cada coração, em cada um que nos assiste, cada um que nos acompanha. Ministramos esse fruto do Espírito, o derramar do Espírito, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, discernimento, sensibilidade espiritual. Toca, Pai, Deus, com o Teu poder, que não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade. Nós repreendemos as enfermidades, repreendemos toda atadura espiritual, que a natureza humana seja anulada pelo poder do Espírito Santo, e te abençoamos nesta manhã. Pai, abençoa esta sexta, abençoa o final de semana, em nome de guarda, Jesus. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Me levas mais além, a cada manhã renovas em mim tua fidelidade, jamais terá fim. A cada manhã, a cada manhã, Tu és fiel, eu sei. A cada manhã